O rápido avanço da tecnologia mudou o setor financeiro, contábil e de relatórios como conhecemos. Papel pautado é apenas uma recordação e já quase esquecemos os dias de consolidação manual de planilhas. Enormes quantidades de dados esperam ansiosamente a análise e o ClickSense está pronto para isso. As abundantes visualizações, interatividade, flexibilidade e inteligência aumentada da Click são capazes de reunir e implantar informações de maneira rápida e eficaz. Mas não confie apenas na nossa palavra. Veja o ClickSense em ação. Um aplicativo foi cuidadosamente construído com uma planilha contendo uma tabela, semelhante a uma planilha simples, exibindo dados para uma empresa chamada AdventureWorks. Antes de nos aprofundarmos nessa tabela, vamos retornar um pouco para lembrar como está construída esta planilha. Aqui, as mesmas fontes de dados foram adicionadas a uma planilha mestre. As tabelas dinâmicas foram mapeadas para resumir vendas, lucros e perdas por produto, com informações detalhadas dos produtos. Os dados foram bem organizados para a geração de relatórios? Sim. Na verdade, mais de 500 mil fórmulas para QV foram necessárias para fornecer estes dados em tabelas dinâmicas. Os relatórios foram desenvolvidos com muitos detalhes? Cuidadosamente, sim. Os dados foram filtrados usando inúmeras e complexas fórmulas. Este relatório possui visualizações flexíveis ou atraentes para facilitar o consumo? Não muito. E pior, o que acontece quando são feitas mais perguntas que exigem que você detalhe mais os dados? Uma análise mais aprofundada do processo de planilha prova que analisar os dados dessa maneira é complicado, propenso a erros, inflexível e incapaz de ser atualizado sem um grande esforço de horas de digitação. Então, voltando ao nosso aplicativo ClickSense, como ele é diferente? Bem, enquanto as planilhas apresentam relatórios estáticos, os aplicativos ClickSense aproveitam as percepções associativas de dados que capacitam as pessoas a fazer descobertas significativas que gerem mudanças reais. O ClickSense foi desenvolvido com habilidade para otimizar o processo de geração de relatórios com recursos interativos, automáticos e personalizáveis. Não é mais preciso criar e organizar manualmente sua planilha de tabelas dinâmicas e gráficos estáticos. A plataforma modernizada e significativa da Click usa visualizações dinâmicas que podem ser apresentadas ao vivo, em um formato de narrativa, que ajuda a guiar os líderes de negócio à tomada de decisão baseada em dados. Mas talvez renunciar ao controle total do gerenciamento de planilhas de sua ferramenta de software preferida seja um pouco perturbador. Com o ClickSense, a riqueza dos detalhes da planilha não foi perdida. Importamos as tabelas e o arriscado processo manual de criar e unir 500 mil cálculos foram eliminados devido ao poder do motor Click. Com esta visualização de tabela imitando uma planilha, juntamos a experiência familiar da planilha com as opções interativas fornecidas no ClickSense. Isso abriu uma enorme quantidade de oportunidades para análise. Então, vamos ver o que mais o ClickSense pode fazer. Neste aplicativo de exemplo, as abas foram projetadas para resumir conceitos-chave, como vendas totais de produtos, valores de vendas de revendedores versus internet e tendências de vendas, juntamente com suas análises de suporte. Este painel pode parecer como outros visualmente. No entanto, este foi desenvolvido na plataforma Click Data Integration and Analytics. Com as informações provenientes do Data Warehouse da Microsoft AdventureWorks, o ClickSense Enterprise associou com habilidade e conveniência as 6 tabelas diferentes, criando uma segmentação estatística e popular baseada no total de vendas e margem. Este dashboard tem também um aperfeiçoamento com a geração automática de texto de nosso parceiro Click, chamado Narrative Science. Os objetos nesta aba apresentam uma análise padrão para comparar a receita do mês atual com a do mês anterior para vendas e revendedores pela internet. Com uma variação de visualizações, como esses KPIs, a receita do mês atual e do mês anterior é destacada, com base nas seleções de dados atuais. Esses outros KPIs estão mostrando variação e porcentagem de variação, oferecendo uma indicação instantânea de desempenho para cada nova seleção de dados. O gráfico de barras no canto superior esquerdo foi projetado para mostrar a magnitude da ordem, apresentando qual a origem da receita. O gráfico de linhas do canto superior direito foi projetado para mostrar as tendências de desempenho dos negócios ao longo do tempo. O gráfico cascata de variação no canto inferior esquerdo é um gráfico importante, que exibe como foram as vendas dos meses anteriores em relação às vendas dos meses atuais, de acordo com as dimensões do gráfico. Em seguida, no canto inferior direito, uma tabela foi projetada para dar suporte à análise. Também temos este filtro, que nos permite aprofundar na hierarquia de dados e explorar cada um dos gráficos com mais detalhes. A primeira coisa a observar sobre os dados da AdventureWorks é que eles estão apresentando mais de 209 mil em receitas, comparado com o mês anterior. Ótimas notícias para compartilhar com os líderes da empresa. Lendo o gráfico de barras, vemos a distribuição de receita dos 4 produtos, onde as bicicletas estão claramente à frente de todas as outras categorias. Não é de se surpreender, já que sabemos que a maior parte de nossa receita e lucros advém da venda de bicicletas. Mas quando olhamos para o gráfico em cascata abaixo, podemos comparar o desempenho das 4 categorias de produtos mês a mês.
Então, aqui vemos que bicicletas aumentaram suas vendas em cerca de 167 mil em relação ao mês passado. As peças também aumentaram suas vendas. Mas roupas e acessórios tiveram uma queda nas vendas. Podemos nos aprofundar para revelar a volatilidade da variação dos diferentes segmentos de produtos. Por exemplo, selecionando bicicletas e filtrando por subcategoria de produto revela uma visão interessante. As bicicletas de estradas não estão indo tão bem quanto as bicicletas de montanha ou de turismo. De fato, de acordo com o gráfico de cascata, as vendas de bicicletas caíram 204 mil em relação ao mês anterior. Vamos detalhar a categoria bicicletas de estrada e filtrar por nome do produto para revelar qual bicicleta de estrada está realmente gerando esta variação. Olhando para o gráfico de barras, obviamente vendemos muitas bicicletas amarelas. Vamos nos aprofundar nas bicicletas amarelas usando a ferramenta de pesquisa inteligente. Em particular, as bicicletas de estrada amarelas de 40, 42 e 48 polegadas parecem ser os culpados. Usando a ferramenta de pesquisa inteligente da Click, os usuários podem pesquisar os dados e realmente ver o mecanismo Click em funcionamento. Ao criar um relatório personalizado para bicicletas de estrada amarelas, o mecanismo ClickSense procura em todo o modelo de dados todas as combinações de amarelo, estrada e bicicleta. Como comparação com este rápido processo, tentar encontrar dados semelhantes na planilha confiável exigiria uma nova versão da planilha e cerca de 15 etapas extras que agora não precisam acontecer. Em vez disso, com a ferramenta de pesquisa inteligente da Click, os líderes podem confiar no mecanismo ClickSense para realizar o trabalho pesado e de reorganização dos dados. Eles podem fazer mais análises e comparar bicicletas de estrada amarelas e outras bicicletas de estrada coloridas. Revendo o que a Click chama de modelo associativo, os usuários podem selecionar valores excluídos e ver que o restante do grupo de produtos caiu 15% em comparação com 13%. Não é uma diferença significativa, mas é bom saber, no entanto. Tomadores de decisão agora querem saber quais categorias estão crescendo mais rapidamente. A tabela revela que as peças estão crescendo 9,1%. A receita pode não ser maior, mas está crescendo rapidamente. Como resultado, os tomadores de decisão podem encontrar aqui uma oportunidade que pode não ter sido descoberta de outra maneira. Então, quais os produtos estão gerando essa receita? Especificamente, os quadros de mountain bike estão liderando a lista de produtos em receita. Mas os quadros de bicicletas de estradas não estão crescendo a uma velocidade semelhante nesta categoria. A pesquisa mais aprofundada em peças revela que as vendas só ocorrem através de um revendedor, não há vendas pela internet. Com maior crescimento em peças, uma oportunidade de negócio é revelada aqui. Talvez seja hora de se concentrar mais os esforços nas vendas na internet. São muitas informações excelentes que valem a pena compartilhar e colaborar. A Click oferece uma variedade de opções para atender às necessidades em colaboração. Em primeiro lugar, um aplicativo pode ser publicado em um fluxo de negócios interno, onde os usuários com permissão podem executar seus próprios meios de self-service para explorar os dados. Além disso, os aplicativos podem ser compartilhados em uma área pessoal da nuvem, em um fluxo personalizado para que usuários selecionados compartilhem, modifiquem ou analisem as informações conjuntamente. Nada mais de enviar arquivos grandes por e-mail. Desde que a permissão de compartilhamento seja concedida, um link pode ser gerado e enviado por e-mail para uma conexão imediata à pasta ou visualizações de interesse com os dados selecionados. Como o ClickSense é baseado em navegador, estes dados podem ser acessados em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, onde você possa interagir tranquilamente com as visualizações do aplicativo. Além destas ferramentas interativas, o ClickSense estende o suporte de especialistas em sua comunidade online e páginas de ajuda para conectar você e seus colegas ao ambiente Click. Você ainda pode estar se perguntando, por que devo confiar na experiência do ClickSense? Para responder isso, vamos considerar o que significa alavancar a estratégia com relatórios. Subindo o nível, há uma motivação intrínseca para dominar cada parte do processo de geração de relatórios com menos erros e maior eficiência. Há também a motivação extrínseca de uma empresa para produzir insights mais valiosos. Com o ClickSense, você tem as ferramentas para alavancar os processos tradicionais de planilha e melhorar a interpretação dos dados comerciais. O ClickSense foi desenvolvido com um objetivo muito específico: obter e fornecer dados detalhados de maneira eficaz e eficiente, e seus recursos atuais vão muito além disso. O software ClickSense está sendo constantemente avaliado, desenvolvido e mantido por pessoas que acreditam em sua eficácia. Então, embora esteja cada vez mais claro que o setor de finanças, contabilidade e relatórios está testemunhando uma rápida mudança de tecnologia que influencia a transparência nos relatórios, por que não considerar sacudir a regra do 80-20 como a Click faz? 80% do tempo costumava ser gasto consolidando os dados brutos e preparando para serem analisados a partir do que realmente é uma ferramenta inflexível. Mas com o Click, este tempo agora é livre para ajudar os negócios a avançar, encontrar oportunidades e agir. Então, como você aumentará sua experiência com relatórios? Confie no que faz sentido. Faça do ClickSense o seu músculo analítico na preparação de dados e apoie a inovação em seu setor.